pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre 6 livros que não são apenas portas para acontecimentos históricos, mas também ótimas histórias para alegrar, ou não, o seu dia. Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns livros que são os meus favoritos para compreendermos um pouco sobre acontecimentos históricos ao redor do mundo. E se você gosta de história, que eu acredito que é por isso que você clicou nesse vídeo, você vai gostar das indicações que eu vou dar hoje. Vamos pro vídeo? O primeiro livro para ser indicado no vídeo de hoje é Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Esse livro conta a história de um senhor chamado Tuahir e um menino chamado Muidinga. Eles abandonam um campo de refugiados e vagueiam por uma estrada destruída e acham em um ônibus abandonado um abrigo. Nesse ônibus eles encontram vários cadernos de um narrador chamado Kidzu. E Kidzu conta uma história do país de Moçambique e também a busca pela identidade. Esse livro se passa em Moçambique pós a Guerra Civil e eu indico esse livro porque além de ele já ter sido, se eu não me engano, não sei se foi ele, na UERJ de 2019, algo assim, ou se foi algum outro livro do Mia Couto, mas eu indico esse livro porque ele oferece uma visão literária do impacto da Guerra Civil em Moçambique, o deslocamento de civis durante o período de Guerra Civil, também a reconstituição da identidade do país e um resgate a memórias perdidas da cultura moçambicana. Além disso, é um livro interessante porque ele mistura o realismo, trazendo a guerra, mas também elementos de realismo mágico, que Gabriel Garcia Marques também trata muito bem no seu livro 100 Anos de Solidão e outros. E também é muito interessante esse livro aqui porque nós lemos muito, e vocês vão ver também nesse vídeo, algumas indicações de literatura europeia ou até mesmo americana, mas nós temos poucos exemplos de literatura africana. E esse livro traz essa perspectiva da história africana no pós-colonial, o que é muito interessante. Além de ser um ótimo livro, gente, esse livro é muito bom. O segundo livro do nosso vídeo é O Diário de Anne Frank. Esse aqui não pode faltar em qualquer vídeo que vocês assistirem sobre indicação de livros de quem gosta de história, você vai achar O Diário de Anne Frank. Mas pra quem nunca leu, pra quem é muito novo, não tem essa coisa, algumas escolas ainda passam como leitura obrigatória, outras não, mas Anne Frank foi uma menina judia que se escondeu com sua família na cidade de Amsterdã durante a ocupação nazista. O diário dela foi escrito entre 1942 e 1944 e é muito interessante porque a Anne Frank ela não retrata apenas o medo da guerra e a perseguição contra os judeus, mas também questões íntimas de amadurecimento e identidade, porque aqui no diário dela a gente vê que mesmo com todo o contexto da guerra, ela ainda assim é só uma menina, crescendo, amadurecendo e se descobrindo. Esse livro é uma indicação fortíssima, porque é um testemunho histórico do Holocausto e é um livro que ajuda a compreender como a memória individual consegue se conectar com a memória coletiva. Além disso, é um livro que pode servir de porta de entrada para estudos sobre perseguição, sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre direitos humanos e também sobre um debate relacionado a genocídio. O terceiro livro da nossa lista e o quarto livro da nossa lista tem que ser ele, George Orwell. Ele é dobradinha de Orwell sempre, todo mundo indica Orwell. George Orwell. Esse aqui é o meu favorito de todos os livros históricos que eu poderia indicar. Esse daqui é o meu favorito. Esse livro é 5 estrelas, favoritado. Eu sei, olha isso aqui. Todo marcado. Eu amo esse livro de paixão. Esse livro é ambientado em um futuro e nesse futuro o mundo está dividido em 3 estados. E esses 3 estados estão em uma permanente guerra. O personagem principal desse livro trabalha em um ministério e esse ministério que ele trabalha, ele altera registros históricos e registros propagandísticos. Basicamente, ele trabalha para a entidade que controla o pensamento, a linguagem, a memória da população. Eles até trazem um novo vocabulário que eles chamam de Newspeak. Porém, Winston, que é o personagem principal, passa a questionar. E aí eu vou parar de falar porque o negócio fica muito bom. Esse livro tem de tudo, ele é maravilhoso, The Big Brother. Então eu indico demais esse livro. É um livro que traz pra gente uma reflexão sobre como os regimes totalitários controlam a informação, a memória e o pensamento de uma sociedade. Também é um livro que ajuda muito pra gente entender mecanismos de poder, ideologia, manipulação midiática e também a importância da verdade. Mas não só da verdade, mas também da memória histórica de um povo. Esse livro aqui, ele também nos permite fazer um certo paralelo com a União Soviética e com a Alemanha nazista. Então, é um
Livro maravilhoso, é um must-have pra todo mundo deveria ler. Pelo menos uma vez na vida, esse livro aqui, ele é 10. 10, esse livro é 10. Agora pra nossa dobradinha de Orwell, nós temos Revolução dos Bichos. Aqui, os animais de uma fazenda se rebelam contra o humano, buscando liberdade e igualdade. Mas ao longo da história, os porcos começam a assumir o controle, assim como os humanos faziam, e acaba traindo os ideais iniciais de todos os animais da fazenda. A máxima era: todos os animais são iguais. E acaba virando: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. E esse livro aqui é excelente, porque ele nos permite, através de uma metáfora, entender como as revoluções podem ser corrompidas e acabar dando espaço para regimes totalitários. Aqui a gente pode discutir Revolução Russa, stalinismo e totalitarismos de uma forma, de uma linguagem que é um pouco mais jovial e interessante e até mesmo fácil para uma sala de aula. É um livro maravilhoso, também já foi tema de vestibular, assim como 1984 do Orwell, então é um obrigatório em qualquer indicação de livros para quem gosta de história. O próximo livro da nossa lista é um dos meus favoritos da vida, que é O Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini. Esse livro conta a história de dois meninos, Amir e Hassan. Um era de uma família rica, o outro era o servo da família rica. Eles adoravam brincar de voar pipa em um concurso que tinha no Afeganistão. E após uma traição, a amizade dos dois se rompe. E por que esse livro está numa indicação de livros para compreender um pouco mais história, ou quem gosta de história? É um livro que eu sei que ele não diretamente trabalha sobre esses assuntos, mas você consegue entender através da nuance da história vários temas, como a história do Afeganistão numa narrativa mais humana, que traz o contexto histórico da monarquia afegã, a invasão soviética, a guerra civil e também a ascensão do Talibã dentro do Afeganistão. Você consegue ver tudo isso nesse livro. Conforme a história vai sendo contada, você consegue acabar adentrando nessa política afegã. Também traz temas de identidade, de culpa, traz temas também sobre etnia e tem uma conexão direta com a política real, né? Porque não é só um livro fictício, é um livro que traz temas políticos reais que aconteceram no Afeganistão a partir de 1970. E por fim, esse livro também fala sobre a diáspora afegã para outros países, né? Principalmente os Estados Unidos. É um livro muito maravilhoso, é emocionante, você vai chorar, muito provavelmente, mas ele vale muito a pena e é muito interessante, assim, pra gente ver a história do Oriente Médio. Eu tenho vontade de ler outros livros desse autor, tem aquele Cidade do Sol, que eu tenho vontade de ler, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler. Esse daqui é o meu xodózinho. Eu amo esse livro e indico pra todo mundo que tem um pouco de curiosidade sobre uma parte do Oriente Médio, né? Porque não dá pra falar o Oriente Médio inteiro, porque a gente aqui só tá falando do Afeganistão. O próximo livro é um livro de romance, O Oceano Entre Nós, da Tahir Mafi, e é um livro que conta a história de uma adolescente chamada Shirin. Ela é iraniana e muçulmana, e ela vive nos Estados Unidos. E aqui a gente pode ver que, embora seja um romance jovem adulto, né, young adult, a história conecta os eventos do 11 de setembro nos Estados Unidos e os seus impactos sociais imediatos, né, que foi racismo, xenofobia, islamofobia, choque cultural e também as dificuldades de ser muçulmano nos Estados Unidos durante esse período. Com esse livro, a gente pode ver como grandes acontecimentos, como o 11 de setembro foi, podem acabar moldando gerações mais novas e também relações interculturais e também, assim, moldam como a vida da pessoa, a cultura da pessoa, a relação social da pessoa vai ser dentro de uma sociedade. Então é um livro que eu indico bastante, eu gosto muito dele, é fofinho até, tem umas partes de romance bem bonitinhas, porque ela é uma adolescente e ela se apaixona por um carinha. Então, assim, é legal e dentro disso tudo fala sobre temas, né, como eu já citei anteriormente, sobre racismo, islamofobia e tudo mais. Então, é um livro leve, mas é um livro intenso. É um livro leve, mas um pouco intenso, por conta do conteúdo que ele aborda aqui dentro. E a nossa última indicação é O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Nesse livro, num futuro distópico, os Estados Unidos foram substituídos por um regime totalitário chamado Gilead, que é uma teocracia autoritária que submete e reduz as mulheres. Reduz a sua liberdade, a sua sexualidade e tudo mais. Inclusive, as que mais sofrem são as aias. E o papel das aias é simplesmente ser reprodutora para as famílias de elite. Apesar desse livro não ser um livro propriamente histórico, ele nos permite refletir sobre temas históricos, como regimes teocráticos, controle reprodutivo, misoginia institucionalizada e também sobre os limites do que é liberdade. É um livro excelente para debates sobre literatura, poder, história
história, gênero e regimes teocráticos, como eu já disse anteriormente. Me conta aqui nos comentários quais desses livros vocês já leram, se vocês indicam algum outro livro, ou se vocês não gostam dos livros que eu indiquei aqui. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem muitos vídeos por aí.